Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês falar sobre um tema: as picanhas e as cervejinhas que o PT deixou para o Brasil. Eu vejo o Lula falando sobre dar picanha ao povo, cervejinha que o povo tinha aos domingos e a picanha diária ou alguma coisa parecida disso. E o que o PT se esquece é que tem gente, Lula, que saiu da bolha ideológica que vocês criaram. É que o que você não contava, senhor Lulu de 9 dedos, é que nordestinos como eu iríamos sair da bolha ideológica que vocês colocaram a gente dentro. O que vocês não contavam era que pessoas inteligentes iriam procurar notícias em um lugar que vocês estão loucos para colocar a mão e regular, que é a internet. O que vocês não contavam era que nordestinos e pernambucanos como eu iriam observar vocês e iriam dizer: vocês estão mentindo. Que cervejinha foi essa que você dava ao povo? Que picanha foi essa? Chovendo picanha no tempo do PT? Está aqui o governo de vocês. O Lula fala do governo do PT como se a Dilma fosse um acidente. A Dilma é um extraterrestre que caiu no Brasil, que ninguém colocou ela aqui. Quem colocou a Dilma aqui, Lula, foi você e a sua trupe. Então não se esqueça nunca de quando falar do seu governo, não esconda quem é o seu governo de verdade. E eu irei ler aqui os jornais que um dia falaram a verdade sobre você e hoje fazem questão de esconder quem você realmente é. O seu governo, Lula, o governo do PT, foi um desastre econômico para esse país. A herança maldita que você deixou não foi de picanha. A herança maldita que você deixou foi de 14 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Essa foi a herança do seu governo. Que picanha é essa? Olha bem o que disse o Jornal da Globo. Edição do dia 25/2. Aliás, edição do dia 22/5 de 2015. Governo federal anuncia o maior corte no orçamento da história. Está aqui, se você quiser pausar o vídeo, está aqui. Isso é o seu governo. A reportagem diz assim: na tentativa de economizar para alcançar a meta do superávit primário e equilibrar as contas do país, o governo anunciou na sexta-feira, dia 22, o maior corte no orçamento da história. O corte será feito nas despesas não obrigatórias e ficou em 69,9 bilhões. Ou seja, é o quanto o governo vai tirar do orçamento deste ano. Desse total, 25 bilhões serão tirados do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, uma bandeira defendida pelo governo do PT e por Dilma Rousseff. Vocês tiraram do Programa de Aceleração do Crescimento apenas 25,7 bilhões em um ano. E você vem me falar de picanha? 21,5 bilhões vão sair de emendas parlamentares e quase 23 bilhões de outras despesas. Todas as pastas vão contribuir com uma contenção de despesa. Olhando detalhadamente cada ministério, e o mais sacrificado será o Ministério das Cidades, que terá 17 bilhões a menos. Olha aí na internet, você que está indeciso em quem vai votar, qual é o Ministério das Cidades, o que é que ele faz? Olha direitinho aí. Depois vem o Ministério da Saúde, que perdeu 12 bilhões de despesas bloqueadas, e o Ministério da Educação 9,5 bilhões. E você vem me falar aqui que é Bolsonaro que corta verba de escola, de saúde. Você é louco. Você acha, Lula, que existe algum imbecil no Nordeste? Você acha que está falando aqui um pernambucano que nasceu no mesmo estado que você nasceu, e tenho vergonha de dizer que o estado de Pernambuco, o glorioso estado de Pernambuco, a gloriosa Roma brasileira,
deu de presente para o Brasil um crápula, um cafajeste igual você é. Mentiroso. O nosso povo, Lula, não é um povo que se dá 10 reais a ele e ele faz uma festa, não. O nosso povo é um povo trabalhador, é um povo honrado, de gente decente. Nosso povo não gosta de bandido, não. Continuando aqui, a outra reportagem da revista Época, que hoje anda coladinho com vocês. Mas olha o desastre que foi o governo. Revista Época, rombo de bilhões deixado por Dilma. Quem é Dilma? Vocês que são do PT. A Dilma não existiu no cenário do Brasil, não? Olha o que diz. 12/5/2016. Com provavelmente 2 anos e meio de mandato pela frente, Michel Temer recebe um governo com tripla crise econômica, política e administrativa. Os números mostram, isso foi depois do impeachment da Dilma. Vou ler de novo. Com provavelmente 2 anos e meio de mandato pela frente, Michel Temer recebe um governo com tripla crise econômica, política e administrativa. Os números mostram um país paralisado desde 2015. Agora, afastada, Dilma deixa para Temer uma esplanada dos ministérios em descompasso, sem dinheiro. Muitos ministérios, embora com uma folha de pagamento gigante, tem pouco a fazer. O Itamaraty, por exemplo, atrasa aluguéis no exterior e sofre até com falta de papel higiênico. Temer pega um governo de cofres vazios e um país mais vigilante contra manobras fiscais e menos tolerante com aumentos de tributo. Em 2015, por exemplo, se você se esquece, a internet está aí para lembrar, gente. Eu não estou inventando nada, está aqui, ó. Está aqui. Revista Época, 12/5/2016. Ou vou mandar tirar esse vídeo do ar também? Porque eu só estou repetindo o que escreveram aqui. Em 2015, por exemplo, o gasto com funcionários foi o maior em 17 anos, representando quase 40% das receitas, ou seja, vocês incharam a máquina pública, incharam o Estado com conchavos, cheio de... É a mesma coisa que você está prometendo agora, Lula, aumentar ministério, fazer conchavo, um Estado pesado. Você está dizendo que não vai tirar imposto, que vai... Aliás, eu nem sei qual é o plano de governo seu para esse país. Não bastasse o desequilíbrio fiscal, Temer terá ainda o rombo da Previdência, um problema histórico que Dilma se empenhou pouco em resolver. A estimativa para este ano de 2016, no caso, a estimativa para este ano é de um déficit de 133 bilhões. Os números mostram que a situação da Previdência é insustentável, mas lidar com um tema exige que o governo entre em uma discussão sobre a aposentadoria e adote medidas impopulares. Ou seja, você está falando de aposentado. Vocês do PT estão falando de aposentado. Toma vergonha na cara de vocês. Vocês destruíram com a Previdência Social. E como é que vocês destruíram com isso? Roubando, destruindo esse país com corrupção. E aí você vem falar em programa eleitoral com aposentados saindo em foto, povo nordestino, povo aposentado, povo desse Brasil que está me ouvindo. Olhe bem, essa é a tragédia, isso aqui é a Dilma, isso aqui é PT, isso aqui é o governo que nos deixou agora há pouco, deixou aposentado, desalentado, sem nem saber se iriam receber de novo. Olha o que o repórter continua dizendo. Revista Época, tá? Na economia real, o país está em frangalhos. Quando o Lula enfrentou uma crise, lembra da crise que veio no seu governo, Lula? Você fez o povo comprar mais. É o que está dizendo aqui, ó. Quando o Lula enfrentou uma crise, sua solução foi incentivar o consumo. Temer, no pós-Dilma, não conta com essa arma em seu limitado arsenal. Ou seja, quando houve uma crise financeira, você incentivou o povo a comprar. E o povo de baixa renda comprou o carro. É por isso que hoje tem alguns
enganados por aí, dizendo, não, na época dele eu tive meu carrinho. Não, você teve, foi uma dívida grande que não conseguiu pagar. Foi isso que o PT deixou para nós. Dívidas e mais dívidas. Dívidas que até hoje estão aí impagáveis. Vamos ler o G1, povo do PT. Vamos ler o G1, indeciso, você que vai ficar em casa. Ah, eu vou decidir por nada, eu vou decidir ficar em casa. Saiba disso, vão decidir no seu lugar. Eu vou votar em branco, alguém vai votar no 13 para afundar o país de vez. Para ele terminar o que ele começou, como disse o vice, foi o vice dele que disse. Lula quer voltar à cena do crime. Vamos pensar bem nisso. G1, Globo, 25/11/2016. Número de desempregado cresce 38% em 2015, maior alta da história. E iriam fazer a correção para 2016. Diz que em 2015, aqui ó, em 2015, 10 milhões de pessoas estavam desempregadas, segundo o IBGE. Só que em 2016, canalhas, isso chegou a 14 milhões de pessoas desempregadas. E você vem aqui dizer que deixou cervejinha na mesa do brasileiro? Olhe bem aqui para a gente continuar. Dá uma olhadinha nisso aqui. Tá lá, ó. Tá vendo aqui? G1. Nenhuma região do país passou imune ao desemprego. A maior concentração de desempregados está na região sudeste, com 4,9 milhões de pessoas procurando uma ocupação. A região sul, no entanto, foi aonde o contingente de desempregados mais cresceu no ano passado. Eu quero chamar a atenção aqui também dos meus irmãos, meus amigos que estão no sul do país e aqui no sudeste. Aqui em Minas Gerais, onde esse canalha ganhou no primeiro turno. Gente, aqui em Minas Gerais, no tempo da Dilma, eu me lembro, aqui em Belo Horizonte, filas e mais filas de pessoas desempregadas procurando emprego em mercado, que eu não posso dizer o nome aqui porque estou no YouTube, em pessoas procurando emprego em supermercados, filas e mais filas. O supermercado tinha 10 vagas, tinha mais de negócio de 5, 6 mil pessoas em uma fila para 10 vagas. E vocês estão deixando esses canalhas ganharem aqui nesse estado, dizendo que ele foi bom. Quando? Concentração dos desocupados. Veja bem, o desemprego afeta de forma desigual pessoas de diferente gênero, raça, idade e grau de escolaridade. A maioria absoluta dos desempregados se concentram entre a população preta ou parda, 60,4%. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Esse é o partido que defende que diz que defende igualdade. Que igualdade é essa? O primeiro que sofreu foram os meus irmãos, minha esposa aqui que é afrodescendente, minha filha é parda. O primeiro que sofreu foram eles. Com 60,4% de pessoas que perderam os empregos. E aí vocês vêm me dizer que vocês têm pauta social, igualitária. Vocês destruíram com o povo. É quase metade do total do contingente de 48,2%. Olhe bem isso aqui, na divisão por idade. Eu quero chamar a sua atenção, você que é jovem, entre 18 a 24 anos, que foi para aquele negócio, vamos tirar o título para tirar um vacilão. Você que está na universidade, você que está na escola, você que tem 18 anos que não começou a trabalhar ainda, você que tem 18 a 24 anos que está trabalhando ou que está procurando um emprego, e que está pensando em votar aí, vou votar no 13 porque está na moda, é legal. Ai, tipo assim, vamos votar nele, né? Olha o que eu vou ler para você, G1, tá aqui ó, G1. Eu não estou inventando notícia. Na divisão por idade, os jovens de 18 a 24 anos somam a maior parcela de desempregados, 33,4% do total. Já em relação ao gênero, as mulheres representam 53,6%. As mulheres entre 18 e 24 anos, 53% das que estavam trabalhando ficaram sem trabalhar. É a sua picanha, Lula, que eu estou lendo aqui, que você deixou para nós. E eu quero aqui, olha bem isso aqui. Este é o gráfico
um dos gráficos que o G1 deixou aqui. Está lá no G1, só é ir lá procurar. Olha a queda de 2014 para 2015 como foi. 2000, isso começou a crise quando você começou lá atrás, Lula. Isso aqui é uma herança sua. Setores, a redução no CD, por setor, redução, serviços, 693 mil, comércio, para menos, 685 mil, agricultura, 885 mil, aliás, me perdoe, serviços, 693 mil, comércio, 685 mil, agricultura, 885 mil, indústria, 1,3 milhões, construção, 557 mil. Essa é a herança da sua cervejinha com picanha que você deixou para o povo brasileiro. E eu quero me dirigir aqui, que eu vou ler agora, quando esse canalha vai aí no Nordeste, e meus irmãos, eu estou falando de irmão para irmão agora, gente. Eu estou falando de pernambucano para pernambucano. Eu sou filho da terra. Eu posso falar com vocês, meus irmãos nordestinos. Quando esse crápula vai aí e tenta jogar vocês contra o resto do Brasil, com essa cervejinha que a Dilma deixou no país e ele também, com o aval dele, sabe quem sofreu na época do desemprego? Eu vou ler aqui, está aqui o G1. Diz assim: segundo o IBGE, o Nordeste respondeu por 81% das demissões na agricultura. Foram 700 mil pessoas desempregadas no Nordeste. E vocês estão se vestindo de vermelho para apoiar um canalha que roubou o emprego, roubou a esperança, roubou a juventude, roubou tudo nosso. Lula não é um corrupto, gente. Apenas. Lula é um ladrão de sonhos. Lula não é um ladrão apenas de dinheiro, porque isso daí já está comprovado. Esse papinho de dizer que o Moro, que julgou ele, que o Moro não, ele foi condenado, me desculpe a expressão, ele foi condenado, olha, na primeira instância, no Tribunal Regional Federal de Curitiba, ele foi condenado em 3 instâncias, o próprio Supremo Tribunal Federal, que agora colocou de volta, porque ele não foi absolvido, colocou de volta o processo dele para a primeira instância de novo. O próprio Supremo Tribunal Federal fez, sabe o que com ele? Negou um habeas corpus a ele. O Lula é um condenado convicto. Só que mais do que isso, para o povo nordestino, ele é um ladrão de sonhos. Ele destruiu com infâncias dentro do Nordeste. Vocês, eu estava aqui vendo a votação e chorando quando eu via ele na frente no Pernambuco. Eu disse: será possível, gente, que nós não aprendemos nada? Será possível, povo pernambucano, povo nordestino, que nós não aprendemos nada com essa desgraça que nós estamos vendo, com essa terra devastada que o PT deixou para nós? O PT roubou a esperança dos nossos filhos, roubou a esperança do nosso povo, e vocês estão deixando esse povo ganhar aí dentro de novo. O PT não era para ganhar nenhum deputado federal dentro do Nordeste. E, no entanto, tem governador de tudo que é lado. Vocês acham o quê? Esse povo destruiu com a gente. Ainda a reportagem falando: menos carteiras assinadas, o número de pessoas que trabalham com carteira assinada teve uma redução de 1,8 milhões em 2015, ou seja, caiu de 35 milhões em 14 para 33 milhões. As demissões na indústria foram as grandes responsáveis por essa queda, de acordo com o IBGE. Em 2015, Lula, essa foi a herança que você deixou para esse país. Isso aqui não é PowerPoint igual você acusa o Dallagnol de ter feito de você. Isso é coisa real. Trabalho por conta própria, pessoas que saíram de empresa e foram vender pipoca na rua. Sabe o que é que aconteceu com elas? A PNAD
apontou também que aumentou o número de trabalhadores por conta própria no país. O número passou de 21,1 milhões em 2014 para 21,8 milhões em 2015, o que representa um aumento de 2,6 pontos percentuais. Sabe o que é isso? Isso não é pessoas que foram abrir empresa não, Lula. Viu, pessoal do PT? Isso não é gente aqui que foi abrir empresa não, isso aqui é gente que saiu da empresa e não teve o que fazer e foi para a rua trabalhar por conta própria. Sabe fazer o quê? Dignamente, porque brasileiro não é ladrão, nordestino não é bandido, mas foram ganhar a vida em questões análogas, vendendo o que dava para vender na rua, virando ambulante. Esse é o seu legado, essa é a sua cervejinha, Lula. Olhe bem aqui, o UOL, que hoje é seu amigo, são seus colegas, mas a internet, Lula, é por isso que vocês querem regular a mídia, para tirar reportagem como essas do ar. O UOL de 31/5/2017, desemprego é de 13,6% e atinge 14 milhões de trabalhadores, diz o IBGE. Michel Temer, quando pegou esse país, senhores, vocês que são mais jovens, faça esse vídeo chegar, irmãos. Povo de Deus, faz esse vídeo, rompe essa bolha de grupo de WhatsApp, isso não dá mais nada não. Faz esse vídeo chegar o máximo que você puder em jovens, em pessoas que estão esquecidas sobre esse assunto, em pessoas que foram doutrinadas para achar que teve mesmo cervejinha. Que cervejinha que esse povo deixou? Esse povo não deixou foi nada, esse povo deixou o brasileiro desalentado. Essa foi a sua picanha que você deixou para esse país. Dilma não é um acidente. Dilma é o Frankenstein que você criou. Me parece que a Dilma fazia parte do PT, ou não? Eu não sei. Parece que ela estocava vento. Uma coisa parecida, ela deixava a meta aberta. Me parece que ela começou uma coisa que você quer terminar, que é fazer com que não exista mais teto de gasto no governo federal. Veja que loucura, gente. Se com um teto de gasto essa gente já fez isso que fez com esse país, e sem teto de gasto, o que é que eles vão fazer? Povo de Deus, está na hora da gente acordar. Está na hora da gente sair do nosso casulo. E agora, dia 30 de outubro, no segundo turno, a gente varrer de uma vez por todas, povo nordestino. Vamos virar essa página obsoleta de doutrinação nossa. Essa coisa de ficar agarrado ali num passado que nunca existiu, uma saudade de uma coisa que nós não temos, nunca tivemos. Nós somos de esquerda. Pobre vota em pobre. Irmãos, eu sou pobre, eu moro de aluguel. Quem vê eu falando acha que eu tenho muitas casas. Não, eu moro de aluguel igual a maioria. Quem me conhece aqui em Lafayette sabe da minha perseverança, da minha luta. Só que tem uma coisa, gente. Eu tenho lembrança. Eu saí do casulo. Eu rompi com a doutrinação ideológica, comunista, petralha, que muita gente xingou e voltou para ela. Não. Eu não estou votando, não é uma questão aqui de votar no Bolsonaro ou não votar. A questão aqui é que o governo que está aí, ele tem uma proposta boa para esse país. O Brasil está andando. O Brasil está indo para frente. O Brasil está avançando. Colocar o PT de volta nesse país é um retrocesso. É voltar a ter filas e mais filas de desempregados e desalentados. Que não foi o Michel Temer que tinha criado aquilo. O Michel Temer, quando assumiu esse país, ele assumiu uma bomba, uma terra devastada. Porque é isso que o PT faz, aonde ele coloca a mão. Não nasce nem mato. Frase do seu novo aliado, Lula, Ciro Gomes, que disse: PT é igual sombra de mangueira. Não nasce nada debaixo dela. Foi Ciro que disse isso, Lula. O pensador Ciro Gomes. Depois eu vou fazer um quadro aqui sobre
os caras de pau do ano. Ciro vai ser o primeiro dele. Mas é isso que vocês são. Aonde o PT coloca a mão, não nasce nem mato. Vocês destruíram, está provado aqui, em poucos minutos, que vocês destruíram com a economia desse país. Como se isso não bastasse, vocês também destruíram com a identidade moral desse país. Das pautas morais, das pautas de costume, eu venho falar depois aqui, talvez em outro vídeo. O que é que vocês fizeram e tentaram fazer, ideologizando criança em escola, colocando a arte dos peladões aonde queriam? Isso era tudo no governo de vocês. Vocês têm noção de ver isso aqui hoje acontecendo? Em 2022? Nós não vemos mais isso. Mas essa patifaria toda era tudo no seu governo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, povo de Deus. Nós, ainda se Ele não fizesse nada disso, as pautas de aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologização de criança na escola, tudo isso somado não é motivo, não faz sentido um cristão ou um brasileiro de bem, que entenda um pouco de economia e de moralidade, votar no PT. Vocês não vão voltar para o poder desse país. Vocês não irão voltar à cena do crime, como disse o seu vice, Geraldo Alckmin. Que Deus tenha misericórdia desse país.